Pessoal, boa noite. Hoje é uma noite muito especial para compartilhar conhecimento e está vindo hoje nos prestigiar com o seu conhecimento, Dr. Henrique Melo, que vai falar de um tema importantíssimo para quem vive o meio de fusões e aquisições, compra e venda de empresas, que é a questão do ágil e o deságil nas operações. Dr. Henrique Melo é advogado em São José do Rio Preto, doutor em Direito, juiz do TIT de São Paulo, e está aqui hoje à noite para compartilhar conosco. Eu queria agradecer, antes de passar a palavra, doutor Henrique Melo, doutor Marcelo Henrique, pelo espaço, a diretoria da OAB Rio Preto, pelo excelente e belíssimo trabalho que eles estão fazendo, dando para as comissões essa oportunidade de estar sempre divulgando conhecimento nas noites rio-pretenses. Doutor Marcelo, muito obrigado. Se o senhor quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Dr. Lucas de Oliveira, nosso coordenador da Comissão de Fusões e Aquisições, da nossa subseção, muitíssimo boa noite. E assim cumprimento a todos os advogados e advogadas aqui nesta reunião. Mais um evento da nossa subseção e hoje com a presença do Dr. Henrique Melo, que já foi presidente de comissão na nossa subseção, na gestão anterior, e que nos orgulha muito por todo o trabalho dedicado no direito para toda a advocacia da nossa região. Então, doutor Henrique Melo, mesmo que de forma virtual, receba um abraço da nossa Ordem dos Advogados do Brasil e o nosso agradecimento por ter aceito o convite e estado conosco. Muito obrigado e que todos nós tenhamos uma ótima reunião. Muito obrigado, doutor Marcelo Henrique. Para mim é uma honra. Agradeço imensamente o convite que vocês fizeram para que eu pudesse falar umas palavrinhas com vocês hoje. Agradeço também o Dr. Lucas, coordenador da comissão. Agradeço também especialmente o João Olmos, e foi quem trouxe o contato da comissão de M&A para que eu pudesse fazer essa apresentação para vocês. Para mim é uma alegria poder voltar a falar com o pessoal da OAB de Rio Preto, como o Dr. Marcelo Henrique mencionou, já tive à frente de comissão, sempre gostei muito dessa forma de atuação. Então, estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre questões de cuidados que se deve ter com ágil e deságil no M&A, né? Eu vou tentar não ser muito demorado na minha fala, e aí eu gostaria que vocês, por gentileza, se tiverem alguma dúvida, guardem essa dúvida para o final, e aí no final eu respondo a dúvida de todo mundo, não tem problema nenhum. Antes que eu me esqueça também, eu trouxe um livro, para quem não acompanhou a conversa agora há pouco, eu trouxe um livro para sortear para vocês, é um livro de minha autoria, que é esse laranjado aqui, fruto da minha tese de doutorado na USP. Ele não é sobre ágil, não deu para casar o tema da palestra com o tema do livro, mas ele é um livro bem recente, saiu em dezembro do ano passado, começou a ser divulgado em janeiro desse ano, e fala sobre sujeição passiva tributária, fala sobre constituição do crédito tributário, uma figura nova que eu identifiquei no nosso ordenamento jurídico, que eu chamei de alterlançamento. Enfim, modéstia à parte, eu acho que é um conteúdo interessante para vocês todos, tá? Então, lá no final, doutor Lucas, se a gente puder realizar esse sorteio, junto com a ajuda do William, né, que está aqui acompanhando a gente. Aliás, queria agradecer a presença do William também, que está dando o respaldo para a gente aqui. Bom, enfim, então eu vou tentar não ser muito prolixo, vou tentar ser bem objetivo, e falando em objetivo, os meus objetivos aqui hoje são para tentar desmistificar um pouco a ideia de ágil, introduzir para vocês o que é o ágil, por que a gente fala que ele é dedutível, quais são os cenários da legislação no tempo que definem as tratativas entre fisco e contribuinte relacionada ao ágil, os reflexos disso, falar um pouquinho de situações que são
julgadas pela Receita Federal do Brasil, especificamente no CARF, né, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por exemplo, ágio interno, empresas veículo, incorporação reversa, que é quando a gente está falando de um ágio que se dá numa empresa que tem um patrimônio líquido negativo. Vou falar de todas essas coisas, vou entrar em alguma coisinha de propósito negocial, trazer um pouquinho da questão de aquisições de participação societária sem que se empregue dinheiro e as dúvidas que isso gera. Falar um pouquinho de laudos que são necessários, que antes eram demonstrações em geral e agora especificamente um laudo. Falar da discussão que tem ali sobre se aplica a ideia de ágio ou não para a contribuição social sobre o lucro líquido. Bom, enfim, vou falar aí mais ou menos, talvez aí uns 15 temas a respeito de ágio, e isso vai ser apenas uma introdução, porque a temática do ágio ela é bastante ampla e ela pode ser bastante complexa. Mas, começando agora, propriamente dito, a palestra, a função, talvez não a função, mas o fundamento, a essência, acho que a essência é um termo melhor, a essência do que é ágil não é tão difícil da gente identificar. Por quê? Porque ágil é custo. Basicamente, ágil é custo. E é custo do quê? E aqui a gente está no contexto de uma comissão de M&A, então a gente está falando de ágil como custo de uma aquisição de participação societária. É um investimento, ok? Então, o ágio, ele é um pedaço desse custo de aquisição de uma participação societária. Ele é basicamente a diferença entre o preço que eu pago na aquisição e o valor do patrimônio líquido registrado na contabilidade da empresa investida. Então, tem uma empresa investidora, ela está adquirindo uma participação societária. O valor que ela paga, muitas vezes tem uma diferença entre o valor que está registrado na contabilidade da empresa de quem ela está adquirindo. Então, se a diferença é a maior, se há um sobrepreço nessa aquisição, então essa diferença é chamada de ágio. Ao contrário, se tem uma diferença a menor, aí a gente chama isso de deságio. Ok? Então, se eu estiver comprando uma participação societária, está registrado no patrimônio líquido da empresa investida por R$100 mil, e eu vou pagar R$80 mil, então isso é um deságio, há um deságio nessa aquisição de participação societária. E de outra forma, então, se está registrado por R$100 mil na empresa investida, e eu vou pagar R$150 mil, então essa diferença, esse sobrepreço, a gente chama de ágio, ok? Então, basicamente, o ágio e o deságio são essas duas figuras. Vocês vão ver que eu vou falar mais sobre ágio, que é o que tem mais reflexo, mas tudo que eu falar sobre ágio, vocês também podem interpretar o contrário, que é a figura do outro lado da moeda, que é o deságio. Eu vou acabar falando de deságio também, mas basicamente a ideia de ágio é isso. E por que isso é muito relevante? Não é que é relevante, é muito relevante o ágio e o deságio. Pelo seguinte, primeiro, pela postura do Fisco Federal. O Fisco Federal, ele olha para essas questões de ágio e ele desconfia muito. O Fisco Federal olha para qualquer organização societária, reorganização societária, com olhar de desconfiança sempre. E por que isso? Bom, a gente tem aqui, basicamente, 3 diplomas legais
que são relevantes para o que a gente está falando aqui hoje. O primeiro deles é o Decreto-Lei 1598, de 77. 77, olha só que antiga essa história, né? E essa matéria do ágio foi trazida de maneira mais pormenorizada pela Lei 9532. Essa aí já é de 95. Então, até pouco tempo atrás, esses dois diplomas legais é que davam o cenário da questão das discussões sobre ágio. Em 2014, surgiu a Lei 12973. E aí ela passou, então, a ser relevante para essas questões de ágio. Eu vou falar de cada momento histórico da legislação, mas o fisco federal, ele, quando olhava para essa situação de uma empresa estar deduzindo algo do seu imposto de renda e da sua contribuição social sobre o lucro, com base na ideia de ágio, a Receita Federal, então, ela desconfiava, sempre desconfiou. Por quê? Porque, geralmente, os valores envolvidos em reorganizações societárias que envolvem ágio, no contexto de ágio, são muito relevantes, são valores vultosos. Isso geralmente é feito entre empresas grandes, empresas de lucro real com faturamento bastante relevante. Isso é feito também para beneficiar multinacionais que querem entrar aqui no Brasil. Eu vou também falar de cada um desses casos, tá? Então, a Receita Federal, lá atrás, começou a glosar essas deduções, generalizando para todo mundo que quem tenta fazer ágio está fazendo alguma coisa fraudulenta. E aí, o que isso significa na prática? As empresas começaram a ter autuações que traziam, nesse contexto, 150% de multa. A depender da investigação, poderia chegar até 225%, mas 150% é fato, tá? Então, você imagina, o valor vultoso já era relevante, aí você tem isso glosado e 150% de multa. Então, isso traz uma dor de cabeça danada para o gestor e etc. E isso aí refletia, invariavelmente, em investigações criminais. Então, não é só multa de 150%, mas crime contra a ordem tributária. Tá? Então, também vou falar disso aí. Mas por que a Receita não gostava dessa questão de dedução? E por que falar em dedução? Né? Por que as empresas acham que elas poderiam deduzir? Bem, aqui a gente entra numa questão tranquila, eu acho que é de entender, que é o seguinte: de onde pode ser deduzido o custo de aquisição de uma participação societária? Pode ser deduzido das bases de cálculo de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro. Por quê? Isso tem a ver com o conceito de renda. O conceito de renda é um conceito constitucional, obviamente, e ele foi pormenorizado, foi definido em detalhes pelo Código Tributário Nacional. Então, quando a gente olha a Constituição e o Código Tributário Nacional, a gente vê que renda é aquilo que vocês já conhecem, que é a aquisição de disponibilidade de um rendimento, de uma receita, a aquisição de disponibilidade de riqueza nova, ok? Então, numa empresa multinacional, numa empresa de lucro real, quando você olha para a contabilidade dessa empresa, a apuração do que é receita ou do que é renda, mas renda a gente costuma usar
para pessoa física, né? Mas, na verdade, pode ser renda também. A apuração disso é, na verdade, uma demonstração de quanto vale aquele ativo, retirando desse valor do ativo os investimentos, os custos, para poder chegar ao valor do acréscimo patrimonial. Então, quando uma empresa ela adquire a participação societária de uma outra empresa, o que ela faz? Ela vai registrar na contabilidade dela. E aí tem 2 métodos de registro que ainda são importantes, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas ela vai registrar na contabilidade dela, então, essa diferença do valor justo daquele ativo, que foi buscado através da mais-valia, que também faz parte do método que eu vou falar, e o valor, então, residual hoje em dia, o valor do sobrepreço, ok? E aí, essa empresa faz o quê? Ela não vai tributar 100% daquele valor. Ela vai tributar o valor do sobrepreço, o valor da aquisição original, tá? Enfim, tem algumas hipóteses, mas geralmente, então, as empresas podem deduzir do imposto de renda e da CSLL o valor do ágio, porque o ágio é um custo, ele não é renda. Basicamente é isso, o ágio é custo de aquisição, ele não é renda. Então, se é assim, eu retiro da minha base de cálculo de imposto de renda e de CSLL. Falando em método, né? Eu mencionei o método. Hoje, o que se tem, né, válido aí na legislação é o chamado MEP. Né? MEP é Método de Equivalência Patrimonial. Lá para o final eu vou destacar, vou detalhar um pouquinho ele, mas assim, é um método que você faz um reconhecimento contábil de um investimento, variável de período em período, e ele é baseado no valor do patrimônio líquido da empresa em quem você está investindo. E aí você tem que acertar o valor do investimento com o valor do patrimônio da empresa investida. Então, assim, é um método de equivalência. Você tem que ir na contabilidade acertar o valor do ativo que você está adquirindo. Então, você traz para a sua contabilidade o valor original do ativo, que foi o valor declarado no patrimônio líquido da empresa de quem você está adquirindo. E aí você acrescenta nesse valor apenas o resíduo que a gente vai chamar de ágio. Quando tem ágio, obviamente, né? E aí, você registrando o MEP, né? Fazendo o MEP, você consegue, então, fazer bater essa diferença dos patrimônios. Mas, olha só que interessante. Eu adquiro de alguma maneira, né? Não precisa ser comprar, mas eu adquiro de alguma maneira participações sociais, participações societárias numa empresa X. Então, imagina que eu sou uma holding e eu vou comprar uma participação societária na empresa A. Fiz isso basta para que eu possa deduzir o ágio? Não, não basta. Quando eu adquiro a participação societária, esse é um negócio jurídico que vai ser registrado com base no MEP, é um negócio jurídico que leva em consideração os valores do sobrepreço, só que eu não deduzo nada nesse momento. Dedução de imposto de renda e de contribuição social, eu só faço quando eu reunir as duas empresas. Então, imagina, eu, uma holding, compro participações societárias de uma empresa A, e aí esse é um negócio jurídico. Depois,
quando eu incorporar essa empresa A, aí sim eu posso fazer a dedução dos tributos. Quando eu posso, eu falei de incorporação, mas na verdade pode ser incorporação, cisão, fusão. Tem algumas figuras que é difícil de enxergar, tem gente que até considera que não dá para fazer em cisão, mas isso é uma outra história. Enfim, então assim, não dá para deduzir tributos se você não reunir essas empresas depois que esse negócio jurídico tiver sido feito. Muito bem. Isso lá na frente tem até um problema, porque assim, tem empresas que quando incorporam, não fazem uma incorporação da totalidade da empresa. Elas incorporam uma parte da empresa, uma incorporação parcial, por exemplo. E aí o fisco não gosta disso. O fisco fala, não, isso aqui não é válido para fins de dedução de base de cálculo. Mas eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Bom, tem uma outra dúvida que é sempre levantada, que seria o direito de deduzir os gastos que eu tive com o ágio do imposto de renda e da contribuição social um benefício fiscal? Porque muitas vezes isso é tratado como benefício fiscal, inclusive em decisões do CARF, e agora está começando a aparecer em decisões judiciais, isso é manifestamente colocado na ementa, por exemplo, benefício fiscal. Só que isso também é controvertido, mas, na minha opinião, isso não é um benefício fiscal, tá? Ágio, dedução de custo de aquisição de participação societária, não é benefício fiscal, isso é conformação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Benefício fiscal é um desvio do sistema tributário de referência. Então, assim, se você chama de benefício fiscal, você está dizendo que se isso não fosse previsto na legislação, isso seria tributado. Mas no caso do ágio não é assim, porque ágio é custo. Poderia até não estar previsto na legislação, mas a empresa poderia entrar na justiça para falar, eu não quero pagar o valor referente ao ágio. Então, assim, não é um desvio do sistema tributário padrão, sistema tributário de referência, então não se caracteriza como um benefício fiscal, isso depois vai ter reflexos, tá? Bem, mas assim, então, o cenário é basicamente esse. Fisco, federal e contribuintes não se entendem em relação à matéria do ágio. Por isso que essa é uma questão tão importante, porque se você está participando, por exemplo, nós estamos aqui entre advogados, contadores talvez também, mas se vocês estão participando de negociações para aquisições de participação societária, se vocês estão participando de incorporações, fusões, cisões, se vocês estão desenhando um grupo econômico que vai trabalhar adquirindo participações societárias, primeiro, vocês não podem esquecer da figura do ágio e vocês não podem dar de ombros ao risco que isso tem para as empresas que estão participando ali. O que eu quero dizer com isso? A Receita Federal, no âmbito administrativo, lá no CARF, ela já analisou muitas questões de ágio, muitos tipos de ágio. Contribuinte já ganhou algum caso lá no CARF? Já ganhou. Mas casos específicos que eu vou falar para vocês depois. A maior parte dos casos que os contribuintes levam, quer dizer, os contribuintes não levam para discussão, né? Eles são autuados e aí eles tentam reverter isso administrativamente. A maior parte desses casos, os contribuintes perdem. Mas perdem, assim, sempre, digamos assim. Especialmente
Quando eu falo perdem, é perder em definitivo. Perder em definitivo no âmbito administrativo da Receita Federal, aí eu já estou falando da Câmara Superior do CARF, tá? Então, na Câmara Superior, as discussões que chegam lá, na grande maioria das vezes, a decisão é a favor do fisco. E os contribuintes não conseguem vitórias relevantes nessa fase. Isso, aparentemente, está mudando. Eu vou falar disso daqui a um minutinho. Mas o que o fisco analisa nessa fase administrativa? Qual é o problema que o fisco causa? Bom, primeiro, existe a figura do ágio interno. O ágio interno é o nome que se dá àquele ágio feito ou que surgiu numa negociação, numa aquisição de uma sociedade, né, de uma participação societária, de quem tem controle comum, de quem pertence ao mesmo grupo econômico. É um ágio de dentro de casa, digamos assim, né? Nesses casos, o fisco não aceita. E vocês vão ver que eu falo muitas vezes em assuntos que já deveriam estar no passado, mas eu falo no presente, tá? Mas eu vou explicar por quê. O fisco não aceita a questão de ágio interno. Por quê? O fisco fala assim, bom, isso aqui tem artificialidade. Isso aqui, como as empresas são do mesmo grupo, elas têm um controle comum, isso aqui com certeza foi criado para benefício do grupo. Foi criado para benefício do grupo, porque aí eles vão conseguir deduzir coisas que antes não poderiam ser deduzidas. Isso não é necessariamente o caso. Tá? É claro, num passado recente, houve muitas fraudes ou tentativas de fraudes de empresas que levaram o fisco a criar esse viés negativo a respeito dessas construções de operações societárias, de fato. Mas, nem sempre, essas organizações são indevidas. Por quê? Porque você pode estar falando de uma empresa do mesmo grupo, com controle comum, e se uma adquire uma participação na outra, não é raro que isso venha com ágio. Isso não é primeiro, isso não é proibido, isso não é errado, isso não é um crime, desde que você consiga fundamentar, demonstrar a ocorrência desse ágio. Mas a desconfiança do fisco está aí, né? Tem um caso interessante que foi julgado no CARF há um tempo atrás, 2017, se não me engano, que é um caso da Gerdau. A Gerdau sempre teve muita discussão em relação a isso, e um dos casos dela foi julgado lá no CARF, mas aí foi em nível de recurso ordinário. Naquela decisão, o conselheiro disse basicamente assim, olha, não há nada que impeça que empresas do mesmo grupo, com participação societária comum, com controle comum, perdão, realizem negócios existentes, negócios que têm demonstração, que têm fundamento, e reconheçam o ágio na contabilidade, através do método específico, e depois, quando há uma incorporação, essa incorporação faz surgir o direito de dedução dos tributos que eu mencionei para vocês. Naquele caso da Gerdau, por exemplo, o que ocorreu depois foi uma incorporação reversa, como se diz, que é aquela história do o rabo abanando o cachorro, né? Então, assim, o que aconteceu foi uma empresa menor do grupo Gerdau foi adquirida por uma empresa maior do grupo Gerdau. Nessa aquisição, gerou-se ágio. A empresa maior reconheceu o ágio na contabilidade, e aí a empresa menor foi quem incorporou a empresa maior.
Isso chamou a atenção, eu falei, mas peraí, isso está errado, né? Isso acontece bastante vezes. Então, foi esse o caso ali da Gerdau, só que o problema é que isso foi na instância ordinária, né? Na instância de recurso ordinário. Por quê? Porque lá no CARF, até quando essas questões estavam sendo analisadas pela Câmara Superior, ainda vigia aquela previsão do voto de qualidade ser do representante do fisco. Então, lá no CARF, muitas vezes as discussões que iam para a Câmara Superior terminavam empatadas, porque os representantes dos contribuintes sempre bateram na tecla de que, olha, o ágio é legal, o ágio pode ser feito, o ágio pode isso, o ágio pode aquilo. Só que os representantes do fisco sempre diziam, não é legal, isso é abuso de direito. E aí, o que acontecia? O presidente da Câmara, que era sempre um representante do fisco, tinha que desempatar. Então, esse era um método, né, de decisões ali do CARF, que fatalmente era contrário aos interesses dos contribuintes. Ok, então, daquele momento ali, naquele momento histórico, que não acabou faz tanto tempo, as empresas não tinham chance de manter uma decisão favorável de Câmara Superior, de Câmara Ordinária, perdão, na Câmara Superior, tá? Bem, outras coisas que o CARF costuma analisar e que é geralmente contrário ao interesse dos contribuintes. A chamada empresa veículo. Empresa veículo é uma figura interessante, é uma figura que tem fundamento na legislação, tem fundamento... uma coisa que eu abrindo um parênteses aqui, o assunto ágil é bastante interessante porque envolve não só direito tributário, mas direito societário, obviamente, estou aqui nessa comissão com vocês, e também contabilidade. Então, é um assunto muito relevante assim, para essas três áreas, né? Mas, enfim, empresa veículo é uma figura aceita pela nossa legislação, aceita também pela contabilidade, pelas normas do CPC, etc. E o que é a empresa veículo? Imagine que tem uma multinacional que quer fazer um investimento aqui no Brasil. E essa multinacional, se ela fizer o investimento direto, ela não pode fazer a dedução dos ágios. Há uma vedação na legislação. Então, se alguém estiver fazendo um negócio direto com uma empresa lá de fora, não vai se aplicar a legislação do imposto de renda, da CSLL, nessa matéria, para essa empresa. Então, o que elas preferem fazer? Elas preferem criar uma empresa, elas aportam capital nessa empresa, e essa empresa na qual elas aportaram capital adquire a participação societária aqui dentro do Brasil. Então, elas criam uma empresa brasileira, né? Elas criam uma empresa aqui com CNPJ nacional, elas colocam uma grana nessa empresa e essa empresa, então, vai adquirir uma participação societária em outra empresa. E aí, nesse caso, havendo ágio, essas empresas podem se reunir quando isso for reconhecido na contabilidade, e aí sim, então, isso pode ser interessante para essa empresa multinacional. E elas costumam fazer muito isso, muito mesmo, assim. Tem vários casos, eu lembro de um caso no CARF, que é uma empresa que foi criada para isso, uma empresa que chama Tempus Serviços. E ela foi criada justamente para isso, ela foi criada para poder garantir a utilização do ágio, porque era um investimento acho que era 3 bilhões, e estava gerando um ágio ali de 62 bilhões, 3 bi, 62 milhões,
Só que aí o fisco glosou, colocou 150% de multa. Então, você imagina o tamanho do problema para essa empresa. Nesses casos, o fisco se volta a indagar questões sobre validade do planejamento tributário. Não só nesses casos, mas em todos os casos de ágio, mas esse aqui é um caso que eles batem firme nessa questão. Como assim? Eles vão atrás de propósito negocial. Eles vão atrás, eles se perguntam, olha, isso aqui faz algum sentido dentro da legislação societária? Esse negócio tem uma razão de existir que seja diferente da simples economia de tributos? Né? O fisco faz sempre essa indagação. Nesses casos, eles chamam, isso aqui tem uma razão extratributária relevante? Ou será que não? Eles fizeram essa operação aqui justamente pensando na redução de tributos. E muitas vezes, nos autos de infração, e vejam que autos de infração de ágio são enormes, assim, são 100 páginas o auto de infração em si ele é pequeno, mas aí tem a explicação fiscal, né, a manifestação fiscal, o relatório fiscal, e aí são 100 páginas, fácil, assim, de relatório fiscal. Então, eles buscam ali analisar se daria para ser feita uma outra estrutura societária que chegasse numa situação semelhante para essa empresa, sem precisar buscar o ágio, né? Então, esse é um problema. Às vezes, eles chamam isso de abuso de direito, que é uma figura que também os tributaristas dizem, olha, isso aí não existe na nossa legislação tributária, isso é uma criação fiscal, né, digamos assim. Outra coisa que eles buscam, real adquirente. Quem que é o real adquirente? Será que não é a empresa multinacional que está lá fora? Ou será que é essa mesma aqui que foi criada no Brasil para adquirir isso? É claro que é essa mesma que foi criada no Brasil. A empresa multinacional criou uma empresa aqui e deu dinheiro para ela adquirir coisa lá. Não é nada inválido. Não há nada inválido nesse cenário. Mas o fisco não gosta, né? Bom, enfim. O que isso mostra aí para a gente, né? O fisco, eu vou dar uma agilizada aqui para não passar muito do horário. O fisco, ele não fica confortável, ele não se dá por satisfeito com o histórico dessa matéria. Porque quando veio a legislação de 95, depois daquela legislação de 95, o fisco começou a falar, olha, esse benefício fiscal vai ser extinto. E aí começou a divulgar isso na mídia e tal, esse benefício fiscal vai ser extinto, vai ser extinto, vai ser extinto. E teve uma alteração legislativa só em 2014, mas o benefício fiscal, que eles falam que não é um benefício fiscal, nunca foi extinto. E aí, quando eles viram que isso não ia ser extinto, eles começaram a ficar inconformados com a aplicação da lei. Ao invés de trabalharem junto ao legislativo para alterar a legislação, eles começaram a combater a dedutibilidade através da interpretação restritiva que eles faziam. E aí, fisco e contribuinte não conversaram mais. Então, é sempre auto de infração, atuação, 150% de multa, criminal, etc. Tá? Só que, assim, se não está bom, a gente tem leis no Brasil, se for uma coisa errada, se for uma fraude, a gente tem leis no Brasil que combatem isso. A gente tem lei de distribuição disfarçada de lucro, a gente tem diversas normas anti-elisivas, então não me parece que seria o melhor caminho, né? Outro caso assim que eu queria falar para vocês é o da aquisição de participação societária sem dinheiro. Por exemplo, o caso do Itaú Unibanco. O Itaú Unibanco não teve dinheiro, não teve pagamento. O que teve foi, toma aqui essas participações societárias. Uma permuta, né? Por exemplo, uma permuta. Outro caso, estou tentando lembrar aqui, um caso de aquisição sem dinheiro.
A BMF Bovespa também não teve, não envolveu dinheiro, não envolveu pagamento. E aí, o que a Receita Federal fala? Olha, isso aqui não pode gerar ágio para você, porque você precisa adquirir aquelas ações, aquela participação societária. E se você não usou dinheiro, você não adquiriu. Como se tivesse escrito na lei aquisição em dinheiro, mas não fala aquisição em dinheiro, fala aquisição. São muitos os tipos de negócio jurídico que permitem uma aquisição que não seja através de pagamento, né? Então, esse é um caso, especificamente, que mostra até onde o fisco vai para tentar contornar a própria legislação. O pessoal costuma dizer que o fisco é muito criativo nessa questão de ágio. Não é só o contribuinte que é criativo. O fisco é muito criativo também, especialmente nessa questão de ágio. Uma outra coisa que sempre teve problema aí na questão de ágio era a elaboração de laudo. Quando chega uma estruturação de ágio, de aquisição de participação societária com ágio, depois incorporação e a dedução, o fisco sempre falava, você precisa ter um laudo. Mas a legislação anterior não falava em laudo, falava em demonstração. Então, muitos contribuintes não tinham um laudo, não tinham um laudo de uma parte terceira, independente, mas ele tinha demonstrações. E aí sempre teve glosa dessas questões de ágio, que precisava, para o fisco, precisava ser elaborado antes. O fisco sempre batia nessa tecla. O laudo tem que ser anterior, você não pode fazer essa negociação sem um laudo, etc. Mas a legislação não falava nada disso. Outro ponto, e aí já para me encaminhar para o finalzinho, há quem discuta se a questão do ágio se aplica para a contribuição social sobre o lucro líquido. Por quê? Porque quando a legislação fala em lucro real, geralmente ela está falando especificamente de imposto de renda. E, por outro lado, quando ela fala de contribuição social também, ela fala imposto de renda e contribuição social. Só que há uma tradição já de que são tributos reflexos. As bases de cálculo, apesar de não serem idênticas, porque são leis diferentes, elas são praticamente idênticas. Então, como eles são tributos reflexos, aplica-se para os dois. Essa discussão sobre, não se aplica para a contribuição social, isso o fisco tentou fazer lá atrás, mas não vingou, e aí eles pararam de fazer. Bom, mas enfim, essas discussões todas aqui que eu estou falando com vocês, migraram para o Poder Judiciário. Por quê? Boa parte delas passou, então, primeiro, elas tiveram o término da discussão na via administrativa, e as empresas começaram a levar para o Judiciário. A gente tem, por exemplo, o caso da Viação Cometa. A Viação Cometa é um caso que vai ser o primeiro caso de ágio a ser analisado por um tribunal superior, que é o STJ. O caso dele já está lá pendente de julgamento. Mas, geralmente, esses casos ainda estão em primeira instância. E isso eu estou falando, de novo, daquele cenário pré-Lei 12.973, de 2014. Ou seja, as organizações societárias ali, que vinham sendo discutidas no CARF, são decisões, são organizações societárias do período pré-12.973. Então, vocês imaginam o quanto de coisa que ainda vem do pós-12.973. Eu estava conversando com um amigo meu, conselheiro do CARF, que é o Alexandre, e o Alexandre estava falando para mim, olha, depois que o voto de qualidade foi extinto, não chegou para a Câmara Superior nenhum caso de ágio para ser analisado. Mas aí eu vou explicar rapidinho aqui, já, só para terminar o que eu estava falando para vocês. Então, assim, a Lei 12.973, ela mudou algumas coisas. Eu já tô encerrando, tá, Lucas? Ela fez algumas alterações, e aí isso causa novas interpretações para os dois lados também. Então, assim, até 95, a previsão legal
falava de poder se utilizar do ágil na dedução a 1/60 avos, e que isso deveria ser feito através de uma demonstração, etc. Agora, e aí ficava em dúvida se você podia usar em ágil interno, né, aquele ágil dentro de casa, ou então se você podia usar empresa veículo e tal. A lei agora fala, não pode fazer ágil interno, não pode. Então, empresas do mesmo grupo não têm possibilidade de fazer ágil interno. Outra coisa, você não se utiliza mais do ágil em 1/60 avos. Você pode se utilizar de uma vez, porém, você precisa de um laudo de um terceiro independente. E aí, isso é uma coisa também que acabou caindo por terra a discussão anterior de, será que é laudo? Será que é apenas uma demonstração? Não, agora é um laudo de um terceiro independente. Então, são coisas interessantes que essa lei trouxe. E o fisco olha para isso e fala, olha, essa alteração da lei 12.973, ela tem caráter interpretativo. Então, ela vai retroagir. Ela vai retroagir para alcançar os casos anteriores, né? E o contribuinte fala, não, peraí, é o contrário. Porque agora precisou ser previsto isso nessa lei, é sinal que antes não era assim. É sinal que antes não precisava de um laudo, não precisava de um terceiro, não tinha problema fazer um ágio interno, e etc. Então, as discussões foram renovadas, digamos assim, né? E o judiciário, nessa questão, ele tende a ser um pouco mais imparcial do que a Receita Federal, lá no CARF. Tanto é que, se antes quase 100% das decisões eram favoráveis ao fisco, agora há um levantamento já de que 50% das decisões são favoráveis ao contribuinte. É claro, não são todas, tem muitos julgadores que simplesmente aplicam o que o CARF decidiu e etc., mas assim, o contribuinte passou a ganhar uma chance, digamos assim, nessa questão, tá? Muitas coisas também que antes eram regra, agora não são mais regra. Por exemplo, perícia. Todo mundo que ia fazer discussão judicial sobre ágio, começava com perícia. Vamos fazer perícia, porque quando você fazia perícia, você tinha uma chance de convencer o magistrado. Agora, muitos magistrados começaram a decidir apesar da perícia, contrário à perícia. E aí, o custo de uma perícia dessa é elevadíssimo. Então, muita empresa passou a não fazer mais perícia. Tá? Então, são questões práticas que eu acho que são interessantes. Bom, mas enfim, já encerrando aqui, antigamente o ágio, quando você fazia a aplicação do método do ágio, você chegava a um ágio contábil, que muitas vezes era diferente de um ágio fiscal. Então, tinha uma pequena diferença ali. E aí, essa lei 12.973, ela tentou eliminar essa diferença. Por quê? Antes havia uma necessidade de identificar os fundamentos econômicos do seu ágio. Então, muitas vezes, os fundamentos econômicos eram variados e nem todos a contabilidade reconhecia. Hoje em dia, só basta um fundamento, na verdade, é uma obrigação, né? Tem a obrigação de você fazer um fundamento econômico, que é a rentabilidade futura, expectativa de rentabilidade futura. Então, se você está adquirindo alguma coisa e aí você está pagando a mais por aquilo, você tem que mostrar na sua contabilidade que o fundamento daquilo é uma expectativa de rentabilidade futura. Se você não mostrar assim, não vai dar certo. Enfim, hoje, essas questões são assim. Antes, para explicar um pouquinho melhor, antes da Lei 12.973, o ágio ele era calculado pelo patrimônio contábil, que estava ali, e fazia a diferença do preço. Então, era bem simples assim. Hoje, você tem que fazer o reconhecimento do patrimônio, do valor do bem adquirido, do investimento, né? O valor do investimento na contabilidade, lá no patrimônio líquido,
E aí você vai colocando para cada ativo que você está adquirindo o valor justo. Então você faz a mais-valia desses valores, ou a menos-valia, se ele estiver valendo menos e tal. Mas assim, você vai indo rubrica por rubrica dos ativos que você está adquirindo e colocando o valor justo deles. E aí, o que sobra, que é um valor residual, passa a ser o ágio. Então, isso na prática diminui um pouco a robustez do ágio, que pode ser retirado ali da base de cálculo. Mas, pois bem. Então, essas controvérsias ali que existiam entre contabilidade e legislação tributária, elas ainda existem um pouquinho. Porque, assim, essa matéria do ágio está lá na contabilidade, está no CPC 15. E o CPC 15 é um fundamento para a combinação de negócios. E ágil não necessariamente significa combinação de negócios. Porque você pode ter uma combinação de negócios sem aquisição societária, e você pode ter uma aquisição societária com uma combinação de negócios diferente do que está previsto no CPC 15. Então, assim, tem um pouquinho de diferença entre a legislação tributária propriamente dita e essas normas de CPC, que podem dar ali alguma diferença entre o direito tributário e a contabilidade. Só que aí, nesse caso, o que acontece? O contribuinte vai para o lado do direito tributário e a Receita Federal diz que só gera ágio aquilo que a contabilidade reconhece como tal, né? Então, há sempre ali uma briguinha entre o direito tributário e a contabilidade. Mas, pois bem. Então, assim, a questão do ágio interno, a questão do laudo foi resolvido pela Lei 12973, e isso, como eu disse, pode ser uma coisa boa para o contribuinte, porque ele pode dizer, olha, tá vendo? Tanto era do jeito que eu interpretava, que precisou vir uma lei nova e prever isso, né? Ou o fisco está batendo nessa tecla de que não, isso aqui tem um caráter interpretativo, tem que retroagir. Mas, de todo modo, ainda restou incólume, digamos assim, a matéria da empresa veículo, né? Essa aí ainda está válida, digamos assim. Bom, eu quis dar essa pincelada geral aí na matéria, para tentar desmistificar um pouquinho para vocês a figura do ágio, tentar explicar um pouquinho os benefícios que a questão do ágio pode trazer, a compreensão da matéria do ágio, e tentar demonstrar também que a distinção, ou a dificuldade, na verdade, a dificuldade da questão do ágio é uma questão interpretativa de órgãos que têm interesse contrário, né? Sujeitos de direito que têm interesse contrário. Então, assim, espero que vocês tenham me acompanhado até agora, espero que eu não tenha me tornado muito chato aí para vocês, e fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas, e novamente foi um prazer falar com vocês. Doutor Henrique, agradeço demais, excelentes considerações. Realmente o tema é muito rico, né? Nós temos muito a falar sempre. E como o doutor fez a observação muito interessante, é um tema que ele envolve contabilidade, né, direito societário e tributário, né? Então, a pessoa tem que estar dominando essas três áreas para conseguir enxergar, né, muito bem o que acontece numa operação, né? Eu queria abrir para o pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, consideração, por favor, fiquem à vontade. Vamos colocar uma ordem, pode se pronunciar. Marcelo abriu a câmera, que falou alguma coisa, Marcelo? Não, só aguardar o pessoal, mas não sei se alguém faria uma colocação, mas o doutor Henrique deixou muito bem claro aí, né? Eu acho que é um tema muito relevante, né? Especialmente, né? Eu acho que nessas considerações e nesse próximo, no porvir aí na questão empresarial, porque me parece que a economia, né, nos próximos tempos vai depender muito dessas
dessas questões de fusões ou aquisições, né? Grandes empresas tendem a ficarem maiores aí com essa, num algo próximo a um colapso econômico, né? E se o doutor Henrique tiver a oportunidade, né, queria ver se ele tinha uma oportunidade de falar o que pode se esperar agora do ágil nos próximos tempos aí, nessa nova economia que está se desenhando. Bom, obrigado pela pergunta, Marcelo. Eu acho que é o seguinte, como eu disse lá no comecinho, ágil não é um benefício fiscal, então, se ele não tivesse previsto dessa forma ou de outra, as empresas poderiam ainda adequar suas bases de cálculo de imposto de renda e CSLL. Só que, hoje, a 12973, ela restringiu a interpretação a respeito do ágil, não totalmente, mas ela respondeu muito ao que vinha sendo discutido, porque lá em 95, quando veio essa questão do ágil, a exposição de motivos falou muito em questões de privatização, que era importante trazer o capital estrangeiro, e como é correto, na minha opinião, a interpretação ela tem que estar baseada na exposição de motivos ali. Quando veio a 12973, a motivação da 12973 foi basicamente para atender aos reclames, digamos assim, da Receita Federal. Essa discussão aqui está muito... pra vocês terem uma ideia, ágil, se não me engano, eu acho que era, até o ano passado, a matéria que mais dava trabalho para os conselheiros do CARF. E também era a matéria que mais envolvia dinheiro lá no CARF, né? Então, sempre foi uma dor de cabeça para todo mundo. Agora, eu não acho que a questão do ágil acabou, não vai acabar, lógico, né? Não vai acabar. E eu acho que essas novas previsões ainda dão muita margem para os contribuintes se organizarem de maneira legal para tocar isso para frente. Então, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas ainda há muita margem para o contribuinte buscar utilizar dentro da lei o ágil, né, a dedutibilidade do ágil, mas ele tem que ir para isso ciente de que ele provavelmente vai ser autuado, e aí que essas discussões vão se alongar por muitos anos. Eu queria só fazer um adendo aqui, puxando um gancho no que o Marcelo trouxe para nós. Realmente esse ano está tendo muita operação, né, devido à crise econômica, estão aparecendo muitas oportunidades, né, a gente está vendo aí no mercado de M&A, valor econômico todo dia traz, né, várias notícias, né, o mercado está quente, porque realmente, por vários motivos, né, seja de investimento, seja de oportunidade de tirar um concorrente do mercado, seja uma oportunidade de expandir os negócios, né, até para outros cantos do Brasil, enfim, nós estamos percebendo que as operações de M&A estão muito aquecidas. E aí surgem essas dúvidas, né, e o ágil está aparecendo em várias operações. Nós temos também casos de startups, né, que estão sendo adquiridas aí a todo tempo, e o pessoal, quando vai fazer equivalência patrimonial, que o doutor Henrique Mello disse, aquela empresa que começou como uma startup nem sempre está preparada para ser comprada, né? Nem sempre está pronta para isso. E aí começam a gerar dúvidas, e muitas dúvidas durante a operação, naquele momento crucial de se fechar o negócio. Então é muito interessante, o tema é muito rico e gera muitos debates, de verdade. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Posso só colocar uma coisa aí em cima do que você falou? Sim, claro. É interessante para mostrar a importância do advogado societário, do advogado empresarial, o cara que prepara a empresa para um negócio desse. Porque isso acontece demais, demais mesmo, igual você falou. Uma empresa que foi criada com base numa ideia ótima, sensacional, mas formalmente não tem nada, não tem estrutura, não tem preparo. Aí quando chega o interesse de um
big player, os caras se assustam, falam, nossa, o que eu vou fazer? Aí vai atrás de um advogado e fala, não, mas peraí, você tem que começar então do zero. Vamos lá, fazer um due diligence e vamos começar. Então, assim, é realmente muito interessante. É isso mesmo. Pessoal, eu acho que a gente pode começar a nossa... Caso, né, ninguém tenha mais nenhum apontamento, nenhuma dúvida, podemos fazer o nosso sorteio, né? Ia pedir para o William fazer o sorteio. Ficaram aqui alguns felizardos, diminuiu um pouquinho o pessoal acho que pelo horário também foi saindo, mas dá para a gente fazer o nosso sorteio, né, William? Boa noite a todos. Dá sim, doutor. Já vou compartilhar minha tela aqui. Isso, usar os nossos mecanismos tecnológicos aí para fazer o sorteio. Tem umas pessoas aqui que já têm o meu livro, então se cair com alguém que já tem, eu vou pedir para fazer de novo. Opa, nada mais justo. Senhores, estão vendo minha tela? Sim. Estamos com 14 participantes, né? Eu vou sortear aqui. É um livro só, né, doutor? Sim, William, você vai fazer o sorteio por numeração. Você colocou o número das pessoas pela ordem que eles entraram? Isso. No nome, do lado do nome de cada participante, tem um número. Ah, sim. Aí eu vou sortear, Perfeito. aí o número que sair é o ganhador. Ótimo. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e... Número 8. Pá. Quem que é a Natália 08? Sou eu. Eu já tenho o livro, já. Tá, então vamos sortear de novo. Vamos lá. Número 5. Gabriel 05. Gabriel tá por aí? O Gabriel também já tem o livro. Ué, então Olha vamos de só. novo. Então vamos de novo. Número 3. Número 3. É a Thaís Carla. Thaís Carla. Olha aí, ó. Muito bem. A Thaís, eu acho que ela não tem, não. Thaís, está por aí com a gente? Ela ficou muito emocionada, eu acho que ela desmaiou. Não, mas A depois Thaís gente está por aí? Viu, Lucas? Depois a gente avisa ela, não tem problema não. Isso. A gente avisa ela, né? Pega certinho os dados. Muito bom. Bom, Muito pessoal, bem. então eu gostaria de fazer as considerações finais. Doutor Henrique, muito obrigado, muito obrigado. Realmente foi muito esclarecedor. Nós sabemos, nós que vivemos o dia a dia, né, das compras e vendas de empresa, que são as operações que mais acontecem, nós sabemos, né, de reorganizações societárias, nós sabemos o quão importante que é esse tema. Então, muito obrigado pela sua colaboração, foi esclarecedor, e abro para você fazer suas considerações finais. Fique à vontade. Bom, eu que agradeço, Lucas, você sempre bastante gentil, coordena muito bem, está em contato comigo já tem um bom tempo. Para mim realmente foi uma satisfação. E eu espero voltar algumas vezes para falar com vocês sobre alguns temas diferentes ou até mesmo o mesmo tema. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a todos que compareceram. Uma boa noite a todos. Cuidem-se e até mais. Boa noite, boa noite. William? Opa. Muito obrigado, viu, por ter auxiliado. A Thaís tem como identificá-la para mandar o livro? Olá, pessoal, desculpe interromper, eu vi que eu fui sorteada com o livro, minha internet está com um probleminha aqui e eu não estava conseguindo responder corretamente. Sem problema, Thaís. Eu ia pedir para você passar, por gentileza, os seus dados para o William, que está aqui conosco, e aí o doutor Henrique vai providenciar o envio para você, a entrega. A gente passa para ele, se você quiser passar o seu telefone. Isso. Thaís, faz um favor para mim, passa no chat, coloca o seu endereço certinho, fazendo um favor. Não, pode deixar. Muito obrigada, viu? Eu me sinto muito honrada, vai agregar muito no meu conhecimento.
Opa, não temos dúvida disso. Muito obrigado pela participação, viu, Thaís? Imagina, obrigada a vocês. Tchau, tchau. Vou Tchau, continuar tchau. acompanhando daqui. Ótimo, até mais. Obrigada. O Nilor está aqui com a gente também. O Nilor, se não me engano, é contador. Obrigado aí pela participação. Muito obrigado. E uma boa noite a todos. William,